Pois bem, na última segunda-feira, que foi o dia 31 de outubro, foi comemorado os 505 anos da Reforma Protestante. Essa reforma, ou a data que se deu, então, em 31 de outubro de 1517, e de uma maneira muito específica, muito significativa, quando o monge agostiniano Martinho Lutero afixou ali as portas, que era uma igreja, né, do castelo de Wittenberg, as 95 teses, a qual falava como assunto principal, ou temas principais, sobre penitência, sobre salvação e, é claro, sobre indulgências. A partir dessas teses foram sendo discutidas e debatidos algumas questões e, é claro, houve um rompimento ali com a igreja da época, a Igreja Católica Apostólica Romana. O Martinho Lutero ele surge como um ícone da reforma, mas antes dele, depois dele, temos outros reformadores também. E a reforma tinha ali uma base, alguns princípios fundantes ali, princípios teológicos da reforma, que são sola a escritura. Então, a escritura passou a ter a sua autoridade absoluta, diferentemente do que se tinha até então, onde um homem ou um clérigo poderia trazer algo e apresentar algo, mesmo que fosse contrário à escritura, mas aquilo que fosse trazido pelo clérigo se tornava autoridade. Não. Agora, com a reforma, a escritura se torna autoridade absoluta. Falando em escritura, só para registrar, talvez um dos grandes legados da reforma protestante e um dos grandes e maiores legados foi justamente disponibilizar as escrituras para o povo simples, que a gente chama de leigo. Então, até então, as escrituras elas ficavam à disposição apenas dos clérigos. E Lutero, escondido no castelo de Wartburgo, então, durante 3 meses, ele conseguiu, num trabalho intenso e, é claro, orientado pelo Espírito Santo de Deus, traduzir do grego para o alemão o Novo Testamento. E isso, então, foi disponibilizado para o povo. E a ideia de sacerdócio universal, então, agora todos os crentes em Cristo Jesus tinham condições de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia e de entender a Bíblia. Um outro princípio teológico é sola fide. Somente a fé é o meio pela qual a justificação chega ao pecador. Somos justificados pela fé em que ou em quem? Em quem, né? Em Cristo Jesus. E aí vem um outro princípio teológico da reforma. Solos Cristo. Somente Cristo. E aí, tanto a graça quanto a fé enfatizam que a salvação se dá somente através de Cristo Jesus. A igreja da época até se falava sobre a salvação em Cristo Jesus, mas acrescentava que a salvação também se dava pela igreja ou na igreja. E a reforma vai fazer questão de deixar muito claro que a salvação somente por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo como único e suficiente Salvador e automaticamente Senhor. Bom, já falei de sola Escritura, sola fide, solus Cristo e solo Deo Glória. Somente glória a Deus. Então, isso vem enfatizar que o principal propósito do homem ou do ser humano é glorificar a Deus em todas as suas atitudes. Não devemos glorificar a nenhum outro ser humano a não ser a Deus. Bom, aqui eu fui muito resumido, e a proposta é ser bem resumido, porque eu quero me ater ao quinto princípio
teológico da Reforma, e não necessariamente eles precisam estar disponibilizados nessa ordem, que é sola gratia, somente a graça, ensinando que a salvação é apenas pela graça soberana de Deus. E aí, no domingo passado, e você que está conosco online, e até os queridos que aqui estão, talvez possam estar se perguntando o que aconteceu, que o culto não foi transmitido no domingo à noite. Houve um problema de energia em boa parte do bairro, eu não sei se todo o bairro. Teve luz lá, irmã Silvia, lá na sua casa lá? Mas aqui, em boa parte aqui do bairro, né? Teve um problema aqui da fase aqui, e a gente ficou impossibilitado até de poder realizar o culto aqui no espaço aqui de cima. Então, por isso que nós não transmitimos. Então, fizemos lá embaixo, nas escuras, literalmente. Teve um momento que só as emergências funcionaram. Mas, no domingo passado, no culto da noite, nós falamos sobre a preciosa graça. E aí, falei, então, que a fonte da preciosa graça está totalmente em Cristo. Foi isso que eu disse, e falei rápido, porque estava muito quente, né? Sem os ventiladores. Também disse que a preciosa graça nos dá vida, porque o Paulo vai dizer, e usei o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 9, porque outrora estávamos mortos, estávamos separados de Deus, e então a preciosa graça é aquela que nos aproxima de Deus, que nos conecta com Deus, então é aquela que nos dá vida. E, por último, disse que a preciosa graça nos liberta. Então, foram esses os pontos que eu trabalhei na semana passada. E aí, hoje eu quero continuar a pensar sobre graça. E levar, talvez, uma reflexão, e os queridos a refletirem sobre a suficiência da graça. Será que, entendendo tudo isso e o quanto a reforma protestante ela foi importante, o quanto esses princípios teológicos contribuíram na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de olhar para as Escrituras e até na nossa concepção de Deus, será que a graça tem sido suficiente para nós? Porque um dos motivos do monge agostiniano Martinho Lutero romper com a igreja da época foi justamente a questão da doutrina da graça. Porque eles ensinavam que para se obter a salvação era preciso pagar. E aí você pagando, eram as indulgências, você obteria a salvação, pagar mesmo, tirar do seu bolso. E não apenas por você poderia pagar pelos seus familiares. Então, comprar a salvação para os seus. E ainda mais, comprar a salvação até por aqueles que já partiram. Imagine se você tivesse dúvida de um querido ou uma querida sua que partiu, e então você não sabe se ela estava no céu, ou estava no purgatório, ou estava no inferno, você poderia então pagar. E aí, pagando, você teria a convicção que agora ele obteria, ou ela obteria, a salvação. Talvez isso chegando para a gente agora, e nós que já temos um razoável conhecimento das Escrituras, seja algo um tanto quanto absurdo. Mas sabe, queridos, isso chegando no século XVI e no século XV também, né? Isso estava muito presente e as pessoas aceitavam. Lembrando que as pessoas não tinham acesso às Escrituras Sagradas. Lembrando que aquilo que se dizia, e até mesmo as missas que eram realizadas, as pessoas nem entendiam, porque, na sua grande maioria, eram realizadas em latim. Então, as pessoas nem entendiam o que os sacerdotes religiosos ensinavam. Então, o conhecimento das Escrituras ficava extremamente restrito e ficava só a confiança naquela pessoa. O que aquela pessoa dizia era o que as pessoas acreditavam. Por isso que olhar esses eventos com o olhar de hoje, para a gente é um tanto quanto absurdo. Mas olhar com o olhar do século XV, o finalzinho do século XV, início do século XVIII, não é
tão absurdo assim. Então, esse foi um dos motivos do rompimento de Martinho Lutero com a igreja da época. Sabe por quê? A palavra graça no grego significa charis. E charis quer dizer favor e merecido. Falar sobre graça significa falar sobre favor imerecido, falar daquilo que recebemos de Deus sem merecer. E aí, volto à pergunta: será que esse favor imerecido tem bastado na minha vida e na sua vida? Será que esse favor imerecido tem sido suficiente para mim e para você? Bom, acredito que a gente pode, à luz do que o apóstolo Paulo passou, enfrentou e registrou, a gente responder a essa pergunta. E é claro, é uma pergunta de cunho muito pessoal, né? Eu não diria de foro íntimo, mas é de cunho pessoal, olhando para a experiência do apóstolo Paulo, e ao final dessa exposição, a poder responder, então, cada um aí, se a graça tem sido suficiente para você e se a graça tem bastado para mim e para você. Que texto é esse? Veja aí o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler os 4 versos aí, o 7, o 8, o 9 e o 10. Por favor. Diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração. Quando a graça basta, quando a graça é suficiente. O que o apóstolo Paulo nos ensina diante dessa experiência de ordem pessoal tão dolorosa, tão marcante, tão difícil? Bom, a primeira lição que me salta aos olhos é que a graça o capacitou e a graça nos capacita a enfrentar qualquer sofrimento. Ninguém acha que aqui tem dúvida de que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Ninguém aqui tem dúvida que Paulo era um homem de oração. Ninguém aqui, pelo menos o texto que Paulo está sofrendo como consequência da sua desobediência, como consequência de algum pecado não confessado. Não há nenhum indício sobre isso. O fato é que o apóstolo Paulo, na sua trajetória de vida, que era um mestre da lei, um fariseu, um doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, ele era um homem que, no seu passado, perseguia os cristãos. Isso está lá, no seu histórico de vida. Mas também, ele, por um determinado momento da sua vida, não apenas perseguia os cristãos,
e perseguia o favor de Deus, assim como Martinho Lutero. Nós vamos encontrar, tomando as devidas proporções, algumas similaridades de Lutero com o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo perseguia o favor de Deus através do quê? Do merecimento, através da observância das leis. Até que ele descobriu que nunca teria condições de, através dos seus próprios esforços, através do seu próprio mérito, alcançar o favor de Deus. Porque o caminho da salvação não se dá pela meritocracia. O caminho da salvação é graça, é favor imerecido. É aquilo que eu não mereço, mas recebo. E então, o apóstolo Paulo, quando teve uma experiência, indo à estrada de Damasco, onde ele ia buscar mais cristãos para aprender, ele teve um encontro que mudou a sua vida, uma experiência que mudou a sua vida, uma experiência com Jesus. E a partir de então, de perseguidor passou a ser perseguido. Mas ele teve um encontro com a graça, com a maravilhosa graça, com a preciosa graça. Mas também, algo aconteceu aqui, que ele começou a passar por um problema, começou a enfrentar um grande sofrimento. E, pelo menos o texto nos dá um indício disso, que esse sofrimento começou a partir do momento que ele teve a experiência com Jesus. Mas mesmo que não, esse problema fosse anterior à sua experiência com Jesus, o fato é que ele vai orar. E ele vai pedir 3 vezes, Senhor, tira isso de mim. Senhor, tira isso de mim. E o que ele vai dizer é que era um espinho na carne. É muito interessante que essa palavra no grego é eskolopis, com K. Né? O S é mudo, eskolopis. E essa palavra, em todo o Novo Testamento, só aparece aqui. Eskolopis é uma palavra utilizada no grego para apontar algo pontiagudo. Pode ser utilizado para espinho, pode ser utilizado para anzol, pode ser utilizado para uma farpa, né, um pedaço de madeira, pode ser utilizado para uma estaca. Um dos comentaristas a qual eu estudei, o William Barclay, ele vai dizer que essa palavra está indicando aí uma estaca. Para vocês terem uma ideia do sofrimento de Paulo, é como se tivesse algo que estivesse penetrando o corpo do apóstolo Paulo. A dor que Paulo estava sentindo. É como se ele estivesse sendo empalado. Já ouviu falar de empalamento? Empalamento é quando se pega algo pontiagudo e se introduz em alguma parte do seu corpo e se começa a adentrar por dentro do seu corpo. Essa é a ideia da dor que o apóstolo Paulo sente com esse espinho na carne. Não necessariamente ele está sendo empalado. Não trilhe pelo caminho da literalidade, mas é mais ou menos a ideia da dor que ele está tentando trazer. E ele ainda vai dizer, é como se Satanás o estivesse esbofeteando. Imagine Satanás lhe esbofeteando. Era uma dor, um sofrimento intenso, agudo. Então, era esse o espinho na carne. Até alguns reformadores, por exemplo, o Lutero achava que esse espinho na carne era perseguição e oposição. O João Calvino achava que eram perturbações espirituais. Outros achavam que era alguma enfermidade, como uma deficiência visual ou uma febre malária, que causava uma dor de cabeça muito intensa e crônica. Mas o fato é que ninguém sabe, e não, se a Bíblia não diz, a gente não pode afirmar o que era
esse espinho na carne. O que a gente sabe é que esse espinho lhe trazia grande dor. E Paulo pede, e não pede uma, e não pede duas, mas ele pede 3 vezes para o Senhor afastar esse sofrimento dele. Mas sabe o que ele vai ouvir? O Senhor vai dizer: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Quando a graça é suficiente, quando a graça basta, nós seremos capacitados a enfrentar qualquer sofrimento. Mesmo que seja o espinho na carne. E é claro, aqui não é regra, mas talvez você que está cultuando conosco online, ou você que está aqui conosco, talvez você esteja vivenciando algo muito parecido, muito próximo que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, um espinho na carne. E o Senhor está lhe dizendo nessa noite: filho, filha, a minha graça que basta. A minha graça é suficiente. Sabe por que eu digo isso? Porque, infelizmente, há um pensamento, esse pensamento não é novo. Esse pensamento é um pensamento antigo, que de tempo em tempo ganha um certo destaque. Que pensamento é esse? Que é o seguinte: crê em Jesus e todos os seus problemas vão acabar, todos os seus problemas serão resolvidos, não haverá nenhum tipo de sofrimento. Mas, quando a gente lê, e eu poderia dizer, olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, mas eu vou em outro texto. Quando a gente lê a parábola do semeador, veja lá, Mateus capítulo 13, do verso 20 e 21, olha só o que diz. Por isso que tem muita gente que não permanece na caminhada, sabe por quê? Porque a graça não tem bastado. Mateus capítulo 13, verso 20 e 21. E diz assim, olha, Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Aí eu só vou destacar a semente, que é a palavra, que caiu no meio do solo rochoso. Diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Ah, palavra, que coisa boa, que palavra maravilhosa, que coisa extraordinária. Aí olha só o que acontece, verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Sabe por quê? Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Chegando o sofrimento, chegando a luta, chegando a dificuldade, o que acontece? A pessoa abandona, a pessoa larga, a pessoa sai fora. E aí, queridos, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, depois de Jesus, Paulo, se não foi a maior expressão, está entre as maiores ali, expressões ali do cristianismo, de todos os tempos. Paulo foi o grande missionário de todos os tempos, isso é inegável. Quando a gente estuda a história de missões, é apóstolo Paulo. E nem por isso Paulo ficou isento de sofrimentos. Quer lhe dizer que nem sempre o nosso sofrimento é sinal de que estamos longe de Deus. Nem sempre o nosso sofrimento é sinal de que estamos fora da vontade de Deus. Às vezes o nosso sofrimento sinaliza que somos humanos. Somos seres humanos. E é a graça de Deus que faz com que não venhamos a nos desesperar, e é a graça de Deus que faz com que venhamos a continuar
a nossa caminhada com Deus. Quando a graça de Deus basta, quando ela é suficiente, ela nos capacita a enfrentar o sofrimento. Mas ainda, pensando nessa experiência do apóstolo Paulo, quando a graça de Deus ela é suficiente, ela nos leva a aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Paulo aceitou aquele espinho na carne. A gente vai ver a experiência dele, você pode ler ao longo da história, ele não ficou frustrado, ele não ficou decepcionado, ele não ficou revoltado. Não quero mais saber, não vou mais pregar, não vou mais viajar. Não, a gente não vê isso. Ele não quis barganhar com Deus. Só vou continuar se o Senhor tirar. Ele também não usou, e eu já disse para os irmãos que eu tenho dificuldade de usar algumas frases com Deus em minhas orações, né? Do tipo, e até alguns verbos, eu não aceito esse espinho na carne. Paulo não fez isso. Eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito essa luta. Não. Ou, eu determino que o Senhor tire isso. Você não vê Paulo fazendo isso. Sabe por quê? Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de gente que não conhece a Deus. Paulo continuou fazendo a obra de Deus. Paulo continuou sendo uma bênção no reino de Deus. Paulo até descobriu, e me parece não, no início da sua conversão, que a sua caminhada seria um tanto quanto ardorosa. Veja lá Atos, capítulo 9, por favor. Olha só, verso 15 e 16. Atos, capítulo 9. Verso 15 e 16. Quando o Senhor enviou alguém para ir ao encontro de Paulo, mas o Senhor disse-lhe, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário o quê? Padecer pelo meu nome. Deus havia falado para o Paulo. Quanto é necessário padecer pelo meu nome. Mesmo assim, Paulo aceitou o plano de Deus para sua vida. Quando a graça é suficiente, eu entendo, ou nem entendo, ou eu aceito, que a vontade de Deus, ela sempre é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E aí, a minha sugestão, à luz do que o Paulo me apresenta, e é um ato de fé, é que eu e você venhamos a aceitar os planos de Deus para nossas vidas. Porque a graça tem bastado. Porque a graça tem sido suficiente. Porque quando nós não aceitamos, há um indício de que a graça não tem sido suficiente. De que a graça não tem bastado. Mas continuemos. Quando a graça é suficiente e nós começamos a entender e aceitar que os planos de Deus são os melhores, nós descobrimos que mesmo aquilo que nos traz sofrimento tem um propósito. O Paulo descobriu, irmãos, que aquele espinho na carne tinha um propósito. Quando a gente olha lá, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz lá, e o próprio Paulo vai falar, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações,
foi-me posto, foi colocado. Foi colocado por quem? Pelo Senhor. Um espinho na carne. E aí o verso 9. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que aquele espinho na carne era para que a soberba dele não tomasse conta do seu coração. Também ele entendeu que o poder que vinha de Deus e o poder que agia nele e através dele vinha de Deus. Então, Paulo se conhecendo e Deus conhecendo muito mais a Paulo, falou: olha, eu tenho que colocar algo aqui para Paulo ter uma real dimensão de quem ele é e de quem eu sou. Porque senão ele pode se perder em sua caminhada e a soberba, a arrogância invadir o seu coração e aquele Paulo ou Saulo que foi responsável pela morte do primeiro mártir cristão que foi o Estevão, pode aparecer novamente. E isso vai trazer sérios problemas para ele. Porque de vez em quando aparecia, né? Naquela discussão que Paulo teve com Barnabé com relação ao João Marcos na segunda viagem missionária, a gente vê a intransigência do Paulo. João Marcos, por algum motivo, ele voltou, né, na primeira viagem missionária e chegou na segunda, estava lá João Marcos. Opa, vamos lá. Paulo falou, não vai. Barnabé foi interceder em prol de João Marcos. Paulo, vamos levar o menino. Não, Barnabé. Não vai. Vai, não vai, vai, não vai. Ao ponto de Paulo e Barnabé se separarem e discutirem. Então, Paulo foi intransigente ali. Então, Paulo entendeu que aquele espinho na carne era para que a soberba, a arrogância, o orgulho não invadisse o seu coração. E aí, queridos, há um verso nas Escrituras, ou alguns versos, esse especial, eu só consigo ler esse verso e à luz da fé. Eu já não trilho mais tentando fazer uma boa hermenêutica ou à luz da exegese, da teologia, porque me cria mais problemas. Então, a solução que deixa o meu coração em paz é a luz da fé, que é Romanos 8, 28. Sabe de qual a gente cita, se não sabe, olha aí. Romanos 8, 28. E aí, quando eu trilho pelo caminho da fé, aí eu vou tranquilo. Pastor, e os outros versos, o senhor não trilha pelo caminho da fé? Trilho. Mas os outros ainda eu vou pelo caminho da hermenêutica, da exegese. Mas esse, porque até a semana que passou, um aluno perguntou assim, pastor, mas quando a gente consegue ver a vontade de Deus e a vontade humana? Eu falei, não sei. Eu não tenho uma fronteira clara com relação a isso. Não tem, não me pergunte que eu não sei, eu não vou saber te explicar. E não sei mesmo. Mas uma coisa eu sei, e aí eu vejo pela fé, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aí você vai falar, pastor, mas é isso aí, todas as coisas. É isso aí. Não me peça mais explicações, que eu não sei. Não vou ter condições de explicar, eu sou limitado mesmo. E é tão bom, irmãos, às vezes falar não sei, que aí a gente já elimina. Mas não sei mesmo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E tudo aquilo que Paulo estava vivenciando, aquele espinho na carne, algo que era como se estivesse adentrando o corpo dele, vazando o corpo dele, ou rasgando o corpo dele. Algo que era como se Satanás o estivesse esbofeteando, que é o escolopes, né, que é o espinho na carne. Estava cooperando. Algo que foi colocado por Deus, que a Bíblia diz que foi colocado por Deus. Está cooperando. É isso. Está cooperando. O fato é
que isso fez com que Paulo não se perdesse. E talvez isso fez com que Paulo se tornasse até uma pessoa melhor. E algumas experiências que ajudam no desenvolvimento da nossa fé. Por exemplo, quando a gente vê a experiência dos discípulos, quando estão navegando com Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e eles estão com Jesus, e Jesus vai descer para tirar um cochilo, e aí vem uma grande tempestade. E aí o barco começa a chacoalhar, e eles, desesperados, vão lá chamar Jesus, aí, Jesus, não te importa que pereçamos. E aí Jesus vai falar para eles, vocês são de tão pouca fé? E aí Jesus ordena, o mar se acalma e o vento cessa. Ali eu consigo entender que Jesus gostaria de trabalhar na vida deles, na fé deles. Em alguns momentos a gente consegue visualizar isso, em outros momentos não. E principalmente quando a gente está vivenciando essas situações difíceis. E principalmente quando a gente está, como a gente diz, no olho do furacão. É difícil ter uma visão macro. A gente só está vivenciando ali aquela situação. Ou só está vendo melhor aquela situação e às vezes a nossa visão é muito limitada. Mas quando a graça é suficiente, pela fé, querida, pela fé, todas as coisas irão cooperar para o meu e o seu crescimento. Todas as coisas irão cooperar para o meu e o seu amadurecimento espiritual. Quando a graça é suficiente, nada acontece em minha e em sua vida sem que haja um propósito, mesmo que a gente não consiga ver. Mas o Senhor está no controle. E por último, e não menos importante, essa graça que é suficiente, ela nos dá certeza da vida eterna. Veja lá 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Porque Paulo fala aqui, e aqui quando Paulo escreve, ele já está no final da sua vida. Está preso numa masmorra úmida, e dali tinha algumas possibilidades de se sair. Ou saía tuberculoso, ou saía com anemia, ou saía leproso, ou saía condenado à morte, ou para a morte. E Paulo saiu condenado ali e, segundo a tradição, foi decapitado. Então, quando Paulo escreve as epístolas pastorais a Timóteo, ele está justamente no final da sua vida. Olha só o que ele vai dizer. Por isso, a 2 Timóteo 1,12. Por isso, estou sofrendo estas coisas. Olha o sofrimento aí, presente na vida do Paulo. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Apesar do espinho da carne, apesar desse sofrimento aqui agora preso na masmorra, Paulo tinha certeza da vida eterna. A graça que é suficiente, a graça que basta, ela nos dá essa certeza, ela nos dá essa convicção que nada nem ninguém pode tirar a nossa salvação. É essa certeza, é essa convicção. Eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não é por acaso que Paulo vai falar lá em Romanos 8,18. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória
que em nós há de ser revelado. Quando a graça basta, quando a graça é suficiente, nenhum sofrimento há de tirar a minha e a sua, a nossa certeza da vida eterna. Por isso, a graça é suficiente, ou a graça deveria ser suficiente. Mesmo com os nossos espinhos na carne, ou com o meu e o seu espinho na carne. Quando a graça é suficiente, ela há de nos capacitar a enfrentar qualquer sofrimento. Quando a graça é suficiente, ela nos leva a aceitar o plano que Deus tem para a nossa vida. Quando a graça é suficiente, nós descobrimos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, tem um propósito. Nada é por acaso, nada é uma coincidência. Quando a graça é suficiente, eu tenho certeza da vida eterna. E termino lendo 1 Timóteo, capítulo 1, verso 14 e 15. Termino com Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 14 e 15. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Algumas versões, eu sou o maior. Que nessa noite você consiga responder com muita sinceridade e tranquilidade em seu coração. A graça tem bastado em sua vida? A graça tem sido suficiente em sua vida? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar? Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Graças te damos porque buscamos a cada dia viver consciente de que a graça deve ser suficiente, a graça deve bastar. Nos ajude, Senhor. Talvez alguns dos queridos que aqui estão ou que estão cultuando conosco online estejam vivenciando algo parecido com o que Paulo vivenciou, um espinho na carne. Mas que nessa noite eles possam ser renovados pelo teu Santo Espírito, para que eles possam enfrentar e continuar a caminhada, entendendo que o Senhor há de capacitá-los a enfrentar esse sofrimento. Pai querido e Deus de amor, que pela fé, possamos realmente aceitar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que nada em nossa vida que um dia entregamos a ti acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Senhor, que tenhamos a convicção do apóstolo Paulo no final da vida dele, a mesma convicção que Paulo teve. Eu sei, nós sabemos em quem temos crido, e que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Continue nos abençoando, guardando, nos livrando de todos os males. E que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que aqui estão dizem amém e amém.